Bom dia para a amada igreja, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos. Estamos nesse domingo pela manhã, na nossa lição de número 6 da EBD, Ações do Pecado e a Intervenção Divina. Mas antes de começarmos a nossa aula, tenho alguns avisos, alguns recados breves. Primeiro que nós estamos começando uma gincana, iniciando a nossa gincana da EBD. Como que vai funcionar essa gincana? Durante essa aula e outras aulas teremos uma palavra-chave. E os irmãos que descobrirem essa palavra-chave, escrevam essa palavra-chave no comentário. E também teremos outras atividades que ao longo das aulas nós estaremos falando. E obviamente, no final do trimestre, no final desse período de EBD, nós teremos brindes para todos os irmãos que participarem. E até mesmo aqueles irmãos que não acharem, porventura, a palavra, podem dar um like, né? Para nós sabermos também aqueles que estão participando efetivamente da lição. Isso também vai contar ponto para a nossa gincana. Dito isto, meus amados, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre ações do pecado e a intervenção divina. Vamos ver um pouquinho sobre isso. O que a palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 6, verso de 1 a 23. Começa assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveríamos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho, o velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Romanos 6, 1 a 12. E lá no finalzinho desse mesmo texto diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Quando nós falamos de pecado, nós lembramos, pecado, estado mal da alma. Blankson falou sobre isso. Quando nós queremos entender o que é o pecado, nós lemos os mandamentos, 10 mandamentos fala sobre o pecado. Errar o alvo, falta de integridade, revolta, rebelião, desobediência, infidelidade, vaidade, perversão, distorção da natureza, injustiça, transgressão, e tudo isso configura no pecado, nas ações do pecado. E quando nós falamos do pecado, do pecador, é universal. Todos pecaram, todos carecem de Deus, e o salário desse pecado é a morte. O ponto importante dessa lição é que ela vai falar o seguinte, lição de número 6, diz assim: Precisamos estar conscientes de que a nossa natureza pecaminosa permanece em nós, mesmo depois de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. O que nos torna diferente é que passamos a ser pecadores salvos. Mesmo depois de aceitar Jesus, essa natureza pecaminosa permanece em nós. Nós somos pecadores salvos, mas o pecado, infelizmente, habita em nós. A nossa natureza carnal, a natureza de Adão, ainda permanece nesse nosso corpo mortal. E esse é o debate da lição de hoje. O pecado que nós temos que lutar com ele diariamente. Isso me lembra que Paulo falou lá em Romanos 7, 15 a 25, vou ler alguns versículos. Ele disse assim: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Ou seja, as coisas espirituais, as rotinas espirituais às vezes são difíceis para nós, a gente orar, jejuar, separar um tempo para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, mas para as coisas carnais o nosso corpo tem um prazer imenso, para diversão, para comer, para glutonaria, coisas legítimas, mas que podem se tornar pecados. É interessante que para a gente ver um filme até tarde, às vezes o nosso corpo não tem sono, para uma atividade, para uma festa, enfim, quando não estávamos em tempo de pandemia, mas vai falar para uma vigília, para orar, às vezes a gente está cansado para essas coisas, porque a gente luta contra esse pecado, o nosso corpo, ele é totalmente contrário às rotinas celestiais, essas questões que agradam a Deus, às vezes a nossa própria luta. Lembro uma vez o Senhor Jesus falando para os seus discípulos que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E
por aí que a gente começa a entender. Aí Paulo continua aqui. Porque eu sei que em mim está na minha carne, no meu corpo físico, não habita bem algum, e com efeito o querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo falando isso, um pecado habita em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. E aí Paulo vai falar algo bem interessante. Ele vai falar que assim, miserável homem que sou. Imagina, quem me livrará do corpo desta morte? Esse nosso corpo que está morrendo, esse corpo corruptível. E ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É graças a Jesus nós temos a vitória, graças ao Pai Celestial, graças ao Espírito Santo de Deus. Vamos falar agora sobre essas ações do pecado que podem alcançar qualquer crente e as consequências. Ou seja, o pecado pode atingir todos nós que somos salvos em Jesus, que já temos tempo em igreja, seja novo convertido, ou um irmão que tenha 20, 50, 30 anos de igreja, não importa. O pecado nos assedia todos os dias. O pecado ele tenta derrotar você, meu irmão, minha irmã. Mas o socorro é um socorro bem presente. A intervenção divina está sempre disponível para todos nós. 1 João 1,9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda em 1 João, capítulo 2, verso 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, salvo, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ações do pecado. Quando nós falamos nessas ações do pecado, que a gente tem que lutar com ela diariamente. Às vezes é um programa de televisão que a gente vê, o Espírito Santo vai, nos sonda, nos avisa. Não vê esse programa que não é bom para você, não edifica. Ou não vai numa festa, não vai numa alguma situação que vai te fazer pecar. É essa luta contra essa concupiscência. Aliás, a palavra-chave é concupiscência, meus amados. Ações do pecado. Não devemos continuar no pecado. Continuaremos no pecado? Comecei lendo sobre isso. Não, de maneira nenhuma. Não devemos abusar da graça de Deus. Nós sabemos que Deus perdoa, Ele é misericordioso, mas por isso que eu vou pecar? Nós morremos para o pecado, não podemos ter prazer em pecar. Devemos chorar, lamentar. Quando a gente peca, pode ser por atitude, ação, omissão. Sempre seremos tentados nessa vida, nessa terra. A santificação é um processo. Só no céu não pecaremos, onde nós teremos um corpo incorruptível. Não teremos mais esse corpo de pecado, esse corpo pecaminoso, mas um corpo imortal. Devemos sim ter cuidado com a velha natureza. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. E Paulo vai falar desses pecados, dessas ações de pecados, que as pessoas eram escravas dele, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido, olha só que legal, lavados, santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essa era a prática do pecado do homem sem Deus. Talvez muitos de nós tivéssemos algum pecado desse, vivíamos desse pecado. Ou idolatria, fornicação, adultério, avareza, alguma coisa dessa categoria dos pecados que aborrecia Deus. Mas temos que ter cuidado, porque a nossa natureza humana pode fazer ressurgir esses pecados. Gálatas 5, 19 e 21 diz assim: porque as obras da carne, ou seja, a carne, o espírito está pronto, mas a carne não, elas são manifestas. Olha só quantas obras da carne, o pecado na ação, na prática. Adultério, fornicação, impureza. Tomarmos cuidado com o programa que nós vemos. Músicas que nós escutamos.
É interessante que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Será que edifica? Será que não edifica? Será que uma música pode ser a nossa fraqueza para a gente pecar, para a gente ter pensamentos impuros? Ou um programa de televisão? Aí aqui ele continua, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Impressionante, quer dizer, bebedice, glutonaria. Aí vem aquele desejo de comer demais, de beber demais. Até mesmo um simples suco de uva pode se tornar em pecado. Ou ir numa churrascaria, quem está podendo, enfim, pode se tornar em pecado. Comer demais, passar mal. É impressionante como a palavra de Deus ela é exata. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você já crucificou a sua carne em Cristo? Quando nós fomos batizados, simboliza isso, que nós morremos na cruz com Cristo, fomos crucificados, fomos sepultados, morremos para essa vida, para o mundo, e ressuscitamos em novidade de vida. Domínio do pecado em nosso corpo mortal. Tiago 1:13-15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e aí ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o nosso desejo. Aí a palavra-chave de novo, concupiscência. Ou seja, o nosso desejo louco para alguma coisa. Quando eu falo em concupiscência, nós lembramos, Tiago vai concluir, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Lembro lá Gênesis 3:6, alguns versículos, diz assim, que o fruto era bom para comer, era gostoso, dava prazer, agradável aos olhos. Quer dizer, o pecado não é uma coisa que desagrada os olhos, uma coisa bonita, que enche os olhos. A gente falaria, dá aquele olho grande, aquele desejo de ter, de obter, e desejável para dar entendimento, ficar na moda, ficar top, ficar mais inteligente. E lembra lá 1 João 2,16, que fala sobre as concupiscências, o desejo da carne. Ora, eu estou com fome. Agora eu não estou com fome, enfim, mas a gente vê, ou a pessoa, estou com sede, mas nem por isso ela vai beber 2 litros, 3 litros de Coca-Cola, consumir açúcar em excesso. Eu amo doce, estou com fome de doce, desejo de doce. A pessoa come 1 quilo de pudim, se fosse o caso, não sei, 300 gramas, 500. Enfim, isso prejudica a saúde, e isso é glutonaria também. Os desejos da carne, dos olhos. A gente chega no shopping, pode ser tanto homens quanto mulheres, vê uma roupa bonita, deseja comprar e não tem dinheiro. E não é para aquele momento. O desejo da soberba da vida, ter alguma coisa para ser melhor do que os outros, uma roupa, um carro, seja lá o que for, tudo isso é pecado. Tudo isso são coisas lícitas, mas temos que tomar cuidado com essas coisas. É um desafio, realmente. O mundo, a carne, o diabo, tudo nos leva a pecar. Mas agora o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Não pertence mais a nós mesmos, pertence a Jesus. Ele comprou, resgatou nosso corpo e alma para glorificá-lo. Escravidão pelo pecado. O que é escravidão pelo pecado? João 8:34-36. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes é pecado que nos prende. Pode ser comer batata frita demais, um pudim demais, sorvete, refrigerante, isso coisas light, leves. Mas pode ser também um programa que nos faz pecar, um programa de televisão, certa música, certo comportamento, certas atitudes. Temos que tomar cuidado com isso, aquilo que desagrada a Deus. Realmente essa intervenção divina, porque o pecado escraviza, vicia, leva à morte espiritual e física. A morte espiritual, separação de Deus para todo sempre. A ida para a perdição eterna, para o inferno. Muitos brincam com o pecado. Outro ponto, intervenção divina, 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo, Jesus Cristo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Aí nós vemos o significado do batismo, como eu já disse antes.
Fala sobre união com Cristo em sua morte e ressurreição. Morremos para a vida de pecado e vivemos uma nova vida para Deus. Consequências do morrer com Cristo. Morrer para o mundo, os seus desejos, os seus apelos para gastar dinheiro, para comprar a melhor roupa, para comer a melhor comida, às vezes sem necessidade. Às vezes a gente pode ir no restaurante e gasta R$100 com uma comida pouca. Só por prazer, como a gente fala os mais jovens, para tirar onda. E às vezes com R$20, com menos 30, 40, você come uma ótima comida. A questão do mundo, o diabo que nos tenta, com tantos, às vezes, pensamentos, pode ser pensamentos loucos, pensamentos, sejam eles de pecados na área sexuais, na área de dinheiro, na área espiritual e tantas outras áreas. Também o nosso próprio corpo que nos leva a pecar devido a tantos desejos, a tantas coisas, desejos às vezes ilícitos, mas que são exagerados pelo nosso próprio corpo. As consequências do pecado, como eu disse, é perdição eterna, é desagradar a Deus. Consequências do morrer para Cristo é morrer para o mundo, para os pecados, tudo o que deixa Deus triste através do poder do Espírito Santo. Morrer para as ideias do diabo, do mundo e da nossa própria carne. Sempre lembrar, o Espírito Santo se agrada disso ou não. Escravos de Deus, viver consagrados ao Senhor. Último ponto, o presente gratuito de Deus. Todo mundo ama ganhar presentes. Quem não gosta de ganhar presentes é maravilhoso. Mas lembramos que estes presentes um dia vão se acabar, perecerão. Mas o presente que Deus nos dá jamais perece, porque é a vida eterna. Lá em Apocalipse 21, 7, 8 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essas são a lista de pecados, e podemos ver, Gálatas vai falar sobre isso, Romanos e tantas outras partes da Bíblia, o que é o pecado. Quer dizer, o estado mal da alma. E essas são as práticas do pecado: idolatria, mentira, feitiçaria, adultério, fornicação, palavras torpes e tantas coisas que desagradam a Deus. Às vezes tem aquela frase que muitos dizem, dá vontade de sair da cruz, fazer isso, aquilo, outro. Isso é o pecado, é a carne. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza rebelde. Para pensar em agir, continuar no pecado não é próprio do salvo. Nós podemos pecar, errar, mas não podemos permanecer no pecado, nunca mais cometer esse pecado, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Não deixemos a velha natureza ressurgir. O pecado não pode dominar o nosso corpo mortal. A escravidão do pecado nos conduz ao resultado final de viver longe de Deus. O batismo não pode ser apenas o ato inicial de ingresso de uma pessoa na igreja. Dizemos através do batismo que morremos para uma vida de pecados, para vivermos com Deus e para Deus. Nossa relação com Deus precisa significar que estamos mortos para o pecado. Ser escravo de Deus é ter uma vida completamente para Ele. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Temos que tomar esse cuidado para combatermos o pecado. Ações do pecado na nossa vida, nós sabemos muito bem quais são. Deixam a gente dar aquele desejo que às vezes de ficar triste, se afastar de Deus, se afastar da igreja, se afastar dos irmãos. Temos que lutar contra isso, contra os nossos desejos, pedir sempre para Deus, para o Espírito Santo de Deus, nos dar força para nós vencermos, para que nós possamos ter realmente a mente de Cristo desenvolvida em cada um de nós. Que o Senhor Deus venha abençoar a palavra dele nessa manhã. Deus abençoe a cada um de nós. Lembrando, começamos com a nossa gincana, meus amados. Palavra-chave é concupiscência. Nós estaremos anotando e no final desse período, desse trimestre, haverá brindes. Todos os irmãos que participarem, vão em comentários, dá um ok, dá um oi. Amém, amada igreja? Vamos orar, encerrando nossa EBD, nossa aula nesse domingo. Reclinemos nossas cabeças. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa lição. Obrigado, Pai, por nós aprendermos um pouco mais de Ti. Nos dê força para lutarmos contra o pecado que nos assedeia. Nós ainda não resistimos até o sangue pelo pecado, como diz lá em Hebreus, Pai. Tu tens sido nossa força, nosso refúgio. Abençoa, Pai, Tua igreja toda. Abençoe os enfermos. Senhor Jesus, vai trazendo a cura. Senhor, cura o nosso país, cura as nações. Obrigado, Pai. Abençoe os da Tua igreja.
pastora Mauri, abençoe toda a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Obrigado, meus amados. Tenham um excelente domingo. Em nome de Jesus.